Seja bem-vindo ao canal Pensando e Conhecendo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Vamos ao vídeo! Olá, pessoal! Bem-vindos! Quem corre sabe, para melhorar, seja na distância ou na velocidade e ainda fugir das lesões, o segredo não é só se esforçar mais. O pulo do gato é treinar com inteligência. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como montar um plano de corrida que realmente funciona. Vamos lá? Pois é, a gente tende a pensar que para ter um desempenho de ponta na corrida, basta ter força de vontade e ir até o limite. Só que não é bem assim. Força bruta, sem uma estratégia, sem uma direção, muitas vezes só leva ao cansaço e, pior, a lesões. O que faz a diferença de verdade é ter um plano inteligente. E esse plano, olha só, ele se baseia em 3 pilares essenciais. Pensa neles como as pernas de um tripé. Todos precisam estar fortes e alinhados para dar sustentação a um corredor ou corredora mais resistente, mais eficiente. Então, a pergunta que fica é: como é que se constrói esse plano? Bom, a gente vai detalhar cada um desses pilares, começando, claro, pela base de tudo. E o nosso primeiro pilar não podia ser outro: a nutrição. É só pensar no nosso corpo como um carro de corrida, um carro de alta performance. Ele simplesmente não sai do lugar sem o combustível certo. E uma alimentação bem planejada não só dá energia, como ajuda a prevenir lesões e a acelerar a recuperação. É fundamental. Vamos falar de números para ficar mais claro. Para os corredores, o percentual de gordura corporal ideal costuma ficar ali entre 7% e 12%. E veja bem, isso não tem a ver com estética, não. É pura física. Menos peso extra para carregar significa mais eficiência e velocidade em cada passo. Já para as corredoras, essa faixa ideal sobe um pouco, ficando entre 14% e 20%. Mas o ponto mais importante aqui, sem dúvida, é o respeito à individualidade de cada corpo. Cada pessoa tem um limite, e tentar forçar a barra para ir além disso não é nada saudável, nem ajuda na performance. E qual é a principal fonte de energia para quem corre? Sem a menor sombra de dúvida, carboidratos. Eles são tipo o combustível premium que abastece os nossos músculos durante os treinos e as provas. Ignorar a importância deles é um dos erros mais básicos e que mais limitam o desempenho. Agora, dá uma olhada nessa tabela do American College of Sports Medicine. O que é bem interessante aqui é ver como a necessidade de carboidratos aumenta junto com a intensidade do treino. Para um treino mais leve, coisa de 3 a 5 gramas por quilo de peso por dia. Agora, se o treino é daqueles super intensos, esse número pode até dobrar, chegando a 8 ou 12 gramas. Ou seja, tudo precisa ser personalizado. E na prática, o que comer? O fator decisivo é o tempo. Se tem mais ou menos 1 hora antes de correr, o ideal é combinar carboidratos com um pouquinho de proteína, como uma tapioca com queijo branco. Agora, se o tempo está super curto, tipo 15, 30 minutinhos, aí o foco tem que ser em carboidratos que o corpo absorve rápido. Uma fruta com mel ou umas torradas com geleia dão aquela energia imediata, sem pesar no estômago. E depois do treino, a missão muda, agora é recuperação. Os carboidratos continuam sendo essenciais para reabastecer a energia que foi gasta. Aí entram as proteínas na medida de 0,25 a 0,3 gramas por quilo de peso para ajudar a reparar os músculos. E claro, se hidratar bem porque a água é fundamental para todo esse processo funcionar. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo pilar, a forma e a técnica de corrida. Sabe, não adianta nada ter o melhor combustível do mundo se o motor do carro não está funcionando direito, de forma eficiente. Uma boa técnica de corrida não só economiza energia, mas, e isso é crucial, é uma das melhores maneiras de prevenir lesões. E a ferramenta principal para aprimorar a técnica são os chamados exercícios educativos. Pensa neles como se fosse um treino de memória para os músculos. São movimentos que meio que exageram certas partes da corrida para ensinar o corpo a se mover com mais eficiência, sabe? Com o tempo, o movimento certo vira um reflexo, fica automático. E por que isso é tão importante? Olha esse dado. Estudos de biomecânica já mostraram que uma corrida com técnica ineficiente pode fazer uma pessoa gastar até 20% mais energia numa prova de 10 quilômetros. Já imaginou? É como terminar a corrida sentindo que correu 12 quilômetros em vez de 10. É exatamente esse o peso de uma técnica ruim.
Certo, então aqui vão 5 exercícios que são a base de tudo e que vale a pena incluir no aquecimento. O skipping alto, que trabalha a elevação do joelho. O Anfersen, que foca no movimento da perna para trás. O Hopserlauf, ótimo para coordenação e impulsão. O Samba para mobilidade lateral das pernas. E o Kick-out para extensão da passada. Coisa de 10 minutinhos antes de cada treino já fazem uma diferença gigante. Bom, com o corpo bem abastecido e a técnica sendo aprimorada, a gente chega no terceiro e último pilar, o treino inteligente. É aqui que a mágica acontece, que a gente junta todas as peças para montar um plano de treinos que garanta um progresso contínuo, mas que seja sustentável a longo prazo. Para um treino ser realmente eficaz, existem algumas regrinhas de ouro. A primeira é consistência é mais importante que intensidade de vez em quando. Manter um diário de corrida ajuda muito a enxergar a evolução. Outra coisa, recuperação não é luxo, é parte do treino. E no começo, não se estressar com o relógio ajuda a construir uma base sólida. Ah, e super importante, incluir treinos de força na rotina, porque são eles que dão um suporte para o corpo aguentar o tranco da corrida. Olhem só esse exemplo de uma semana de treinos para iniciantes. O segredo aqui está todo no equilíbrio. Tem corrida contínua, tem um dia de fartlek, que a gente já vai ver o que é, tem um treino de força, tem uma atividade diferente, como ciclismo, e, talvez o mais importante, 2 dias inteiros de descanso. É essa variedade que estimula o corpo sem sobrecarregar. Então, o que é esse tal de fartlek que apareceu ali no plano? O nome é sueco e significa literalmente jogo de velocidade. É diferente daqueles treinos intervalados super rígidos, sabe? Aqui a ideia é brincar com o ritmo, alternar entre corridas mais rápidas e mais leves de um jeito mais livre e mais intuitivo. É uma maneira fantástica e bem mais dinâmica de desenvolver tanto a velocidade quanto a resistência. E isso nos leva à filosofia central de um treino inteligente. A intensidade do treino precisa ser acompanhada por uma recuperação igualmente intensa. Dormir bem, comer direito e cuidar do corpo depois do treino não são opcionais. São a base que permite que o corpo se adapte e fique, de fato, cada vez mais forte. E assim a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Deu para perceber que os 3 pilares não funcionam sozinhos, né? Eles se apoiam, um dá suporte para o outro e juntos criam essa base sólida para qualquer pessoa que corre. Então, vamos recapitular rapidinho. Combustível certo para ter energia e se recuperar bem. Forma e técnica para correr com eficiência e sem se machucar. E o treino inteligente para progredir sempre e de forma consistente. Esse é o mapa completo para uma melhor performance. Com esse guia, a estrutura toda está montada. A questão que fica agora é para a gente refletir, olhando para a própria rotina. Qual desses 3 pilares talvez esteja precisando de um pouco mais de atenção nesse momento? A jornada para se tornar um corredor ou corredora melhor sempre começa com o primeiro passo na direção de um plano mais inteligente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e comentar. E até o próximo vídeo!